Eu vejo que esse professor explica bem, mas eu não consigo entender a matéria dele. Por que que isso acontece? Nessa questão que eu lancei agora, existem vários fatores psicológicos, existem vários fatores comportamentais, enfim, muitos fatores. Mas um deles, certamente, pode estar ligado ao estilo de aprendizagem do aluno e o estilo do professor de ensinar. A maneira como o professor ensina, normalmente está ligada à maneira como ele aprende. E cada um, a gente já percebeu isso, aprende de uma maneira diferente. Cada um tem um estilo, cada um tem um ritmo, cada um usa recursos que são diferentes para poder aprender. Então é importante a gente entender isso, entender os estilos de aprendizagem dos alunos e o nosso estilo de aprendizagem e o nosso estilo de ensinar como professores, para que o professor tenha a possibilidade de propiciar que o aluno aprenda dentro do seu estilo, dentro do seu ritmo. Também é importante você, que é aluno, entender o seu estilo de aprendizagem para entender qual é a forma mais eficiente de você estudar, qual é a forma mais eficiente de você ir atrás do seu conhecimento. O professor Richard Felder, ele criou um sistema de avaliação para a gente entender melhor o nosso estilo de aprendizagem. E sabendo o nosso estilo de aprendizagem, a gente vai entender quais são os recursos que melhor funcionam para cada um desses estilos. E aí, por isso que é importante, tanto para o professor planejar a aula pensando nos estilos de aprendizagem do aluno, mas é importante para o aluno também de, na hora dele estudar, na hora dele assistir a aula, na hora dele participar da aula, ele levar em conta aquela maneira mais eficiente para ele aprender. Então, é um trabalho bastante importante para o professor, no planejamento da sua aula, mas é um trabalho importante também para o aluno no planejamento dos seus estudos. O Richard Felder divide os estilos de aprendizagem em 4 eixos, e cada um desses eixos tem 2 grupos. E, obviamente, a gente pode ter característica de vários grupos ao mesmo tempo, sempre com uma propensão maior para ser de um grupo, mas às vezes muito fortemente propenso a um dos grupos, às vezes mais equilibrado, e isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, a primeira dimensão que o Felder fala, alguns chamam de dimensão de percepção, ela é dividida em 2 grupos. O grupo sensorial e o grupo intuitivo. O aluno que é mais sensorial ou mais perceptivo, ele tem um estilo que necessita de fatos reais, de exemplos concretos para aprender. O aluno mais intuitivo, ele precisa de desafios mais abertos, ele precisa de ampliar as possibilidades, de analisar as coisas de diversos pontos. Ao passo que o sensorial, perceptivo, ele vai preferir um método bem determinado para analisar um problema real, o aluno mais intuitivo prefere um problema mais aberto, mais amplo, em que ele possa explorar várias possibilidades. Então, aí já tem uma pequena diferença no estilo de aprendizado. A segunda dimensão, que é a dimensão que o aluno vai reagir àquele aprendizado. E aí ele divide em 2 grupos, o aluno mais ativo e o aluno mais reflexivo. O ativo é aquele aluno que gosta de aulas com debates, de aulas com exercícios, de aulas mão na massa, ou seja, ele precisa interagir com o problema. O aluno que é mais reflexivo, ele gosta da aula expositiva e ele gosta de um período para poder pensar. Antes de agir, ele gosta de pensar muito. Então, ele tende a ser mais observador e o outro tende a ser mais um fazedor, vamos dizer assim. A terceira dimensão é como que eu recebo as coisas, ou seja, como que essas coisas chegam mais facilmente para mim. E aí ele divide também em 2 grupos, o grupo visual e o grupo verbal.
Vocês já devem ter observado que alguns alunos estudam falando. Quando eles estão lendo, eles estão falando, murmurando. Esse aluno, tipicamente, é um aluno fortemente verbal. E o aluno visual, ele precisa ver, ele precisa ter uma imagem, ele precisa ter um gráfico. O aluno verbal, ele precisa ouvir o professor falar. E a gente identifica isso, talvez essa seja a característica mais facilmente identificada nos alunos, né? Aquele aluno que normalmente prefere desenhos e aquele outro que prefere escrever. Então, o que prefere desenhos, gráficos, tabelas, é um aluno essencialmente visual. E aquele que prefere mais a escrita e a narrativa e a descrição é um aluno normalmente mais verbal. E a última dimensão é a maneira como a compreensão vai ser construída. Alguns alunos partem do global para o particular. Então ele precisa entender o assunto de maneira ampla para depois entender os detalhes. O aluno sequencial é o contrário, ele tem que entender cada pedacinho para depois construir o todo. E aí, a maneira como o professor aborda, a maneira como o professor expõe o assunto pode favorecer. Então, aquele professor, por exemplo, que começa explicando um assunto a partir de um problema concreto, mostrando o problema global, inicialmente, e fazendo gráficos, colocando filmes e tal, ele está favorecendo um tipo de aluno. Aquele outro professor que vai a cada pedacinho, constrói um pedaço, constrói outro pedaço, para depois chegar no exemplo global e para depois chegar nos exemplos concretos, ele favorece outro tipo de aluno. Então, é importante que o professor saiba mesclar estilos de ensino, mesclar estilos de apresentar os fatos, para que os alunos tenham a possibilidade de, identificando o seu método de aprendizagem, ir atrás daquilo que mais lhe convém. A combinação dessas quatro dimensões, entre esses 8 grupos, é que vai identificar qual a melhor maneira de cada um de nós aprendermos. Eu já coloquei aqui no canal um vídeo explicando sobre mapas mentais. O que é um mapa mental? É uma construção gráfica que utiliza muitas imagens para dar uma compreensão global. O mapa mental, ele é extremamente eficiente, por exemplo, para um aluno que é visual, porque o mapa mental é uma ferramenta visual. O mapa mental também ele é mais eficiente para um aluno global do que para um aluno sequencial, porque o mapa mental você cria a construção do problema de uma maneira bem resumida, bem objetiva. Então, a construção, por exemplo, de um mapa mental, ela vai funcionar muito bem para um determinado tipo de aluno. Agora, um aluno que é fortemente verbal, fortemente sequencial e reflexivo, possivelmente o mapa mental não seja a melhor ferramenta para ele. Para ele seja a produção de um texto narrativo, de uma história, de uma descrição onde ele possa pensar sobre os assuntos. Enfim, cada aluno vai ter a sua ferramenta onde ele é melhor e a ferramenta onde ele vai se identificar mais. Então, por isso que é importante também o professor incentivar o aluno a experimentar, a buscar novas formas, a se aperfeiçoar na maneira dele estudar, na maneira dele construir o seu conhecimento. E tendo essa compreensão, ele vai saber se guiar na hora de estudar. Na hora de formar grupos de estudo, seria importante a gente misturar estilos, porque o aluno mais reflexivo, por exemplo, ele vai pausar um pouco a discussão, ele não vai deixar a discussão acontecer de uma maneira atropelada. Se eu juntar vários alunos ativos no mesmo grupo, a tendência do grupo é se atropelar, deixar coisas importantes fora. Se eu juntar vários alunos que são reflexivos, pode correr o risco da discussão nunca avançar, sempre ficar enrolando, patinando no mesmo ponto. Então, se eu juntar um aluno mais ativo com um aluno mais reflexivo, eu nem vou deixar as coisas se atropelarem pelo ativo e
também não vou deixar as coisas patinarem pelo excesso de reflexão. Então daí a importância da gente mesclar pessoas de estilos de aprendizagem diferentes, de estilos de se expressar de maneira diferente. Então a gente volta aqui a um assunto que eu apresentei no vídeo anterior, que é o ciclo de Kolbe. O ciclo de Kolbe ele estabelece 4 fases de aprendizagem. Quando o professor planeja as suas atividades pensando nesse ciclo, não importa de onde ele comece, mas pensando que o aluno vai percorrer esse ciclo de maneira completa, ele vai propiciar com que os alunos dos vários estilos de aprendizagem vão atuar melhor em uma dessas áreas. Então, o aluno mais ativo, ele tende a ser mais experimentador, o aluno mais reflexivo, ele tende a ser mais observador, o aluno mais intuitivo, ele tende a ser o cara que cria modelos, e o aluno mais sensorial tende a ser aquele cara que se identifica com os problemas concretos. Então, quando o professor planeja a sua atividade, o seu curso, a sua disciplina, a sua aula, pensando no ciclo de Kolbe, ele vai favorecer que todos os alunos em algum momento se identifiquem com aquilo e possam aprender melhor. Ok? Bom, com isso eu encerro esses 2 vídeos, este vídeo e o vídeo anterior, eles meio que se complementam. Então quem não assistiu o vídeo anterior, por favor assista para entender melhor essa questão do ciclo de Kolbe. E eu estou também deixando algumas referências bibliográficas aqui para a gente entender melhor o que é o estilo de aprendizagem, o que é o estilo de ensino e como que a gente faz para passar por todos eles e dar oportunidade para que todos os alunos aprendam no ritmo de cada um e no estilo de cada um. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. A gente se vê por aí, até a próxima. Tchau! Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.